Oi, gente. Oi, galerinha do YouTube. É? Frontal mesmo aqui. Um pouco mais pra cá. Manda SMS. Você já tinha mandado já. Bom dia, pessoal. Vamos, com 20 minutos de atraso, tentar iniciar o nosso ao vivo e falar hoje de alguns assuntos que envolvem a temática livre-arbítrio. Eu vou dar aqui mais 3 minutinhos para o pessoal ser notificado e ir chegando e que a gente possa ter uma experiência bacana e com bastante participação. O que você pode fazer enquanto isso? Como você pode ser uma pessoa legal, colaborativa? Você compartilha. Eu estou aqui arrumando, hein? Que a gente está aqui no outro equipamento. Eu quero que vocês vejam minha camiseta aqui do Exu do Ouro exclusiva. Olha só que lindona. Essa é uma novidade que não está ainda disponível. Só eu tenho para vocês ficarem querendo, da Spirit Shirt. SpiritShirt.com.br é o que faz as camisetas do Umbanda EAD, dos cursos do Umbanda EAD e vários outros camisetas com temáticas da nosso universo religioso, da Umbanda, dos orixás. Acesse lá. Então vão chegando aí, compartilhando também. Nós já estamos em 150, olha só, eu fico assim lisonjeado mesmo, né? Felizão que a galera tá aí animada para falar de livre-arbítrio. A pergunta que não quer calar quando vem o tema livre-arbítrio é o seguinte: se os guias... Opa, isso é um som aqui. Se nós temos os protetores, olha só, mais uma provocação. Os guias protetores são protetores? E por que eventualmente a gente pega a demanda? Por que o inimigo nos ataca? Por que a gente é perturbado? Cadê a porcaria do protetor? Sendo bem chulo. Até onde as entidades influenciam nas nossas vidas e como isso impacta o livre-arbítrio? Como funciona o karma nesse processo também, das reatividades da nossa existência? E se nós temos o livre-arbítrio e ele é uma lei máxima, vamos supor que é essa a crença. Então, se nós concebemos que o livre-arbítrio é o direito máximo, como a Umbanda poderá discursar sobre o suicídio? Se a gente não crê que há um Deus punidor, que o orixá nos pune, que as entidades nos punem, se a gente não crê nisso, eu não creio nisso. Né? Então, se na Umbanda que você vive, o discurso é de que não existe um ambiente punidor, porque não há um dogma, não há regras fechadas, que você deve seguir aquele método para poder ser salvo, evoluir, ir para o céu, para o ando, para os juremos, sei lá onde você quer ir. Se não há, então, a revelia disso, caso você não siga aquelas regrinhas máximas, o suicídio representa o quê? Se você é livre e se você é dono da sua vida, a vida é sua. Veja, você é dono da sua vida? Ou você tem o dever de viver? Se a vida é sua, você não tem o direito de acabar com ela? Talvez o suicídio seja um assunto posterior, porque ele envolve muitas coisas, envolve a eutanásia, é um assunto filosófico dentro da bioética, algo seríssimo a ser discutido realmente, né? As religiões precisam encarar esse assunto, enfim. Mas
falar que ao se suicidar você vai para o inferno, vai para o vale do suicida, você vai para as trevas dos ignorantes suicidas, você vai ficar catando coquinho, ficar sofrendo muito, seria isso um discurso mais do mesmo que representa, em essência, um Deus punidor, daquele que rompe com um dogma, que mesmo que a Umbanda não tenha isso escrito em nenhuma tauba, está impregnado no nosso inconsciente? Bem, são essas as provocações que nós temos aqui por hoje, né? Que nós temos aqui para dialogar. Então, eu quero pedir para que você... Olha, nós somos já 240 nessa audiência, eu estou muito feliz, muito grato, espero que vocês permaneçam aqui. Nós teremos um sorteio muito especial e vamos entregar um e-book muito especial hoje. Mais adiante eu vou falar sobre isso. Então, para quem se manter aqui na audiência, obviamente. Ontem minha filhinha de 3 anos falou óbvio. Falou óbvio. Mãe, é óbvio que não sei o quê? Então, é óbvio que quem ficar aqui na nossa audiência vai se beneficiar também com umas surpresas bem legais que preparamos para você. Muito bem. Eu peço que você agora faça o compartilhamento desse ao vivo, chame a sua rede social para participar junto com nós e em 1 minuto eu começo a discursar. Você já entendeu o que eu estou falando? Já entendeu quais são as provocações? Você quer colocar aí? Quer colocar aí uma participação sua? Então coloca já. Eu peço para todos que estão aqui, que vão se manter comigo, escreva Saravá Umbanda aqui nos comentários para que eu saiba depois quem merece a minha resposta, a minha atenção na hora que eu abrir para as perguntas. Coloque Saravá Umbanda e já pode colocar alguma consideração pessoal sobre o que entende de livre-arbítrio e se os guias influenciam nossas vidas, isso rompe com o livre-arbítrio. Como que é isso daí? Vamos lá. Vou tomar uma água e eu retomo aqui. Fica assim, né? Vou botar ali. Pode ficar mais... Oi? Pode ficar mais... Por quê? Não sei. Eu nunca vi. Tá abafado mesmo? Será? Nossa, que sede. Acho que você mandou SMS, né? Então eu vou sair de novo aqui. Quer mais? Acho que... Você fez aquele um lá? Uhum. Bom, né? Ela vai coar com a Diferente? canazinha. Eu não vi. Saravá, todo mundo, Saravá Umbanda, muito bem. Pô, muito legal, viu? Muito bom. O que é livre-arbítrio? Qual o conceito de? Nath Roots já fez uma pergunta Roots. Banda não é pra criancinha. Dá o papel aí. Os questionamentos. Bom, vamos lá então. Começando de fato, o nosso discurso. Muito, muito grato. Nossa, vocês estão animados mesmo. Eu vou tentar interagir o máximo com vocês, tá bem? Vamos lá, depois eu vejo as participações de vocês.
O tema, a gente escolheu esse tema em outra ocasião, há um ano atrás, talvez eu falei sobre o livre-arbítrio, um outro olhar, né, uma outra pegada daquele momento, mas também o livre-arbítrio é um assunto sempre necessário e sempre retorna, né? Sempre outras pessoas estão aqui questionando sobre ele. E nós temos uma dúvida interna mesmo, né? Quando a gente se depara aqui com a religião, porque antes eu preciso dar uma contextualizada rápida, né? Nós acreditamos que a gente chega na Umbanda, a gente chega com uma série de outras influências, né? E aí uma das influências mais predominantes no umbandista ou é católica, então ele é um indivíduo que tem uma relação muito dogmática com a vida, com Deus, aquela coisa da escritura sagrada, as regras estão prontas ali, né? Basta seguir aquele modelo. Ou um umbandista, ele tem muito umbandista, ele tem uma influência base muito forte do espiritismo, que também, embora se coloque como uma manifestação livre, a própria obra do Kardec, de alguma maneira, virou um guia, né, de comportamento, um guia que dá a diretriz de como deve ser e agir para poder chegar lá, na luz, né, chegar lá na evolução, garantir essa evolução. E a Umbanda, ela, enquanto uma manifestação livre, de pensamento livre, então quando eu estou reforçando muito isso, eu estou trabalhando muito isso porque encheu o saco essa coisa das pessoas que falam assim, não, você não pode falar isso, não pode falar aquilo. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu sei que a Umbanda é uma religião livre e uma ideia livre, que se manifesta de forma particular a cada indivíduo que pensa. Aqueles que não pensam, segue só, né, e não reflete. Quando eu falo de Umbanda, eu falo a partir da minha perspectiva e ponto final, né? Quem concorda, ok. Quem não concorda, ok também. E se não concorda e quer confrontar, então fundamente, né? Se organize, construa um pensamento crítico e aí vem apresentar, porque eu estou aberto a dialogar sobre a religião sempre, né? Eu sei que quando eu falo na Umbanda, eu estou falando, parece que eu estou sendo, estou generalizando para todos, mas que fique claro aqui, é a Umbanda que eu vivo, a Umbanda que eu sinto, a Umbanda que eu penso e a Umbanda que eu ensino, né? E essa maneira de pensar e viver a religião eu venho fazendo há muitos anos e venho impactando milhares de pessoas e muitas pessoas vêm seguindo essa maneira de viver, pensar e sentir a religião. Então é disso que a gente está falando aqui. Eu não estou querendo falar para ninguém que não queira ouvir, né? Então começa por aí. Com isso explicado, a Umbanda é revolucionária nesse aspecto da relação dogmática para o indivíduo, do que ele deve ser e fazer para chegar lá. Quando a gente vê um discurso dentro da religião, dentro de um terreiro qualquer, olha, para você evoluir, você precisa dar comida para os bichinhos abandonados, né? Você precisa dar agasalho para as pessoas que passam frio. Então, a receita para como evoluir está equivocada. Sempre que houver a receita, está equivocado. Porque você não sistematiza algo que é individual. Você não pode criar um código que defina um manual, um receituário que deva servir para todos, né? Porque cada indivíduo está num tempo, cada indivíduo assimila a sua realidade de uma forma muito peculiar, ele é fruto, né, das influências que ele vive, da relação, desde o tronco familiar dele, a maneira como ele cognitivamente assimila a realidade que ele vive, como ele vive essa realidade. Então o processo, porque eu estou falando isso? Porque a gente entende que a evolução é o objetivo maior. A gente veio de algum lugar para cá,
com o objetivo inerente de sair melhor do que chegou. Esse é o objetivo, não quer dizer que você alcance ele. Não quer dizer que vai dar certo. Então, esse é o ponto a ser refletido. Se você não tem garantia de que vai dar certo, é por isso que se cria receituários. Mas a receita para um não serve para o outro. E aí, por isso que a Umbanda tem uma dinâmica muito individualizada. Né? Você tem a condição, a possibilidade de, semanalmente, por exemplo, né, e naquela dinâmica do terreiro que você convive, você tem a chance, a oportunidade de interagir individualmente com o Espírito. E quem é o Espírito? É o Mestre da Luz. É o mensageiro do Orixá, é a voz de Deus manifestada ali no terreiro. Eu falei disso num outro ao vivo e fui muito mal interpretado. Eu acho muito curioso que as pessoas acham um absurdo eu falar que o guia, quando fala, é a voz de Deus. Não foi um ao vivo, foi um trecho, né? Trecho de um teaser do novo curso nosso, estudo Nomes de Entidades, das Entidades, e eu falo sobre isso durante a aula, e a gente cortou esse trecho, colocou aqui no YouTube. Nossa, adoro, é muito gostoso jogar pedra mesmo, né? Acho muito legal isso. Agora, é uma interpretação, né, talvez romântica da minha parte, e, no entanto, quem não sente assim, eu acho lamentável, porque a relação com as entidades como um igual é outro equívoco. E aí eu volto no que eu estava dizendo, são mestres da luz que se desloca da sua realidade espiritual para interagir com nós, a fim de nos inspirar, a fim de nos trazer esclarecimento, nos ajudar na iluminação da nossa consciência, porque indivíduos com a consciência iluminada é que garante, né, o processo evolutivo e está capacitado a olhar para si com senso crítico. E onde que está o livre-arbítrio em tudo isso? Né? A temática, pano de fundo nosso aqui. Primeiro é importante ter essa base de reflexão para você entender que se você é dotado do livre-arbítrio, de fato, se ele de fato existe, realmente há controvérsias a respeito do livre-arbítrio, dependendo da sua crença. Pois é. A sua crença define se faz sentido ou não a ideia do livre-arbítrio. É a sua crença que define isso daí. Porque se você acredita, por exemplo, que quem está no comando da sua vida são os orixás da sua cabeça é que define o que você é, define as suas escolhas. Se para você fazer escolhas, isso é muito comum no nosso ambiente religioso, a pessoa recebeu lá por acaso nos dias de hoje, né? Muito difícil, mas por acaso ela recebeu duas propostas de emprego compatíveis e que deixam ela em dúvida, né? Talvez a dúvida dela não seja mais nem econômica, mas qual a empresa mais adequada para ela trabalhar. E aí ela vai atrás da entidade, vai atrás do oráculo, ela vai atrás ali de uma entidade, buscar uma resposta de qual é o caminho. Percebe? Se a sua crença é que há uma estrutura atrás de você, acima de você, que controla isso, que tem o direito de interferir, de decidir por você, então o livre-arbítrio para você não existe. O livre-arbítrio para você, ele começa a ser uma ideia vaga. Por isso que eu sou muito crítico nessa questão. Olha, observe a sua crença, porque o que você acredita num ponto, ele representa também algo no outro ponto que você não quer acreditar. Só que você, para ser uma pessoa minimamente coerente, aquilo que você acredita tem que ir até o fim. Não pode ser uma adaptação nas suas ideias mais íntimas. Então,
Eu creio no livre-arbítrio até certo ponto. Como assim até certo ponto? Ou você é livre para decidir, esse é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é livre para decidir, né? Livre para viver, livre para ser. E se Deus estabelece uma regra universal na realidade humana, de que os seres são dotados verdadeiramente de livre-arbítrio, isso isenta ele. Olha, entenda o impacto da crença, do entendimento. Se Deus dotou nós do crachá de livre-arbítrio, isso isenta ele de qualquer responsabilidade sobre você, cara. Porque é isso, porque se você... Não, eu quero livre-arbítrio aqui para decidir as coisinhas. Vou decidindo as coisinhas. Aí dá ruim. Deu merda. Deus, ajuda aqui. Como assim ajuda aqui? Pô, Deus, pega na minha mão. Carrega no seu colo. Resolve para mim. Eita porra, não vi que ia dar nisso. Deus, faça por mim. Então, quando você acredita que você pode... em algum momento evocar a interferência, então o livre-arbítrio não existe. Ou você está querendo abrir mão dele. Ser livre para decidir, o livre-arbítrio, o Adriano está aqui, o Camargo? Beijão. Beijão pro Adriano Camargo, lindão, gatão da Jurema, nosso mestre dos vegetais, que esse domingo tá formando mais uma turma no seu sacerdócio, né? Puxa vida, quanta gente já formou, hein, André? Beijão. Então, desculpa desviar aqui, é que ele faz isso, ele atrapalha, ele chega, parece um enxumirim também. Se você tem o livre-arbítrio, ele tem que ser verdadeiro de cabo a rabo. E aí você tem que isentar Deus de qualquer responsabilidade. Isentar os orixás de qualquer responsabilidade sobre você. Isentar os guias de qualquer responsabilidade sobre você. E até que ponto, de fato, as entidades influenciam, ou seja, tomam partido, ou as entidades fazem por você. Eu estou convencido, de verdade, de que a Spirit Church está aqui na pessoa do Milton falando aí. Então tá o link lá para quem quiser essa camiseta lindona que não está no site, até onde eu sei. Se você quer ser livre, você precisa entender que a responsabilidade é sua. As entidades influenciam em quê? Como você acredita? Você acredita que a entidade pode ir lá e fazer por você? É verdade? Você acredita nisso? Como que seria isso? Como que você acredita nisso, por exemplo? Sei lá. Que é muito comum, principalmente nesses últimos 2 anos, muitos terreiros viraram fila de RH, né? As pessoas vão lá pedir emprego para as entidades. Vamos supor, você acredite nisso, que a entidade pode ajudar a arrumar emprego. Porque você tem que entender que quando você acredita nisso, você quer perceber essa crença, significa que ela tem que te ajudar em detrimento de outras pessoas. Então haverá aí um prediletismo. Mas como seria isso? A entidade vai lá e mexe na papelada? A entidade vai lá, entra na cabeça do responsável do RH e o currículo do tutelado dele, que é um currículo sem nada, ganha daquele que tem tudo que a empresa precisa. É isso. Será que é isso? Né? Esse é o senso crítico. Você precisa olhar para isso de uma maneira crítica. Se você não observa de maneira crítica, você cai na vala do absurdo. Você abre o precedente para ideias equivocadas. E você se torna alguém que é muito frágil
nas suas crenças, né? Vítima de uma crença que te enrola e que te fantasia. Portanto, eu estou convencido de que as entidades espirituais não podem interceder de fato. Não além de um comando superior. Por exemplo, a pessoa que está doente, enferma, e ela vai ser beneficiada de uma intervenção espiritual da medicina espiritual. Isso não tem nada a ver com livre-arbítrio, entendeu? Não tem nada a ver influenciar, porque o seu livre-arbítrio não é morrer doente. Então não confunda isso. Agora, você quer tomar uma decisão e uma entidade corta esse barato? Vou dar um exemplo básico, que eu vivi isso no começo, no começo da religião. E aí eu ia para a praia, fazer uma excursão escolar para a praia, e o médium, que naquele momento estava me desenvolvendo, ele falou que eu não podia ir, que eu não tinha preparo espiritual para ir para a praia. E aí, se eu fosse, Iemanjá ia me levar embora. Eu ia morrer no mar. O fato é que eu estou aqui 20 anos depois. Então, essa é a crença no absurdo. O livre-arbítrio é eu tomar a decisão. Não. Primeiro porque eu nem perguntei. Eu nem perguntei se eu podia, não podia. Em nenhum momento eu cogitei a ideia de que eu deveria pedir licença para qualquer coisa que seja para eu poder ir ali na praia. Né? Percebe? Então, essa é a relação fantasiosa com o sagrado, com as coisas da religião. Esse é o absurdo que a gente está falando aqui. De modo que a influência das entidades está no aconselhamento. Eu vi bater aqui alguma mensagem, o Chico Xavier não possui livre-arbítrio, ele seguiu o Emmanuel. Seguir é uma coisa. É uma coisa. Porque a decisão final é do indivíduo. Porque se o Emmanuel falar assim para ele, sei lá, Chico, pula da ponte aqui para você morrer agora. Ele poderia tomar essa decisão por conta, mas não o Emmanuel empurrar ele da ponte. Deu para entender? Não o Emmanuel determinar para ele o que ele deve fazer. A gente, é o que eu estava falando, quando a gente vai se aconselhar com os mestres da luz, nós temos ainda assim a decisão final. A decisão final é sua. Se você fez um aconselhamento e a entidade te mostrou um panorama, a decisão sobre aquilo que você está dialogando com a espiritualidade é sua. Você não vai poder jamais dizer que é a entidade que mandou, a não ser que esteja acontecendo uma comunicação totalmente equivocada ali, a entidade enfiou o dedo e falou, não, você vai fazer isso, não. Como lá, não, você não vai na praia, porque senão a irmã já vai te levar embora. Isso é absurdo, que isso aí já não faz nenhum menor sentido, né? Tá bem? Então, é o seguinte, para quem está aqui agora, nós vamos disponibilizar um link fixo com um link, né? Vai ficar aí fixo no comentário, para quem quer baixar o e-book de como imantar a guia de aço. A guia de aço 7 linhas. E quem ligar agora, no 14 3010 7777, 3010 7777, 3010 7777, DDD 14, e falar para a Thelma, Saravá Umbanda, aí vai levar essa guia aqui de aço 7 linhas, uma cortesia da terramística.com.br. Tá bem? E baixa o e-book no link que tá aí o link? Para poder saber como imantar ela e tudo mais, é bem legal. E esse conhecimento, esse estudo faz parte do estudo Umbanda para iniciantes, que está no plano assinatura, plano ouro de assinaturas do Umbanda EAD,
E você sabe o que é o plano ouro de assinaturas do Umbanda EAD? É R$ 79,00 por mês. Você tem acesso hoje a 9 cursos meus, inclusive o mais novo, a obra-prima nossa, que é só exclusivo para o plano ouro, que é o Nomes de Entidades. Tem Umbanda para Iniciantes, Mediunidade na Umbanda, Entidades de Umbanda, Elementais, Oferendas na Umbanda, O Dia que Exu Virou Diabo e tantos outros conteúdos. E a assinatura, o que significa? Você paga mensalmente quanto você quiser. E quando você quiser ter acesso a todo esse manancial de estudos, e sempre tem novidades, né? Quinzenalmente a gente tem para cada estudo que está lá, a gente oferece coisas novas e tudo mais, e novos estudos estão sendo produzidos. Então, é isso. Umbanda Flix, né? É isso para você ficar claro, para você entender claramente o que significa o plano de assinatura, o plano ouro, que é o mais completo, que tem a minha mentoria, meu acompanhamento e emissão de certificado e tudo mais, tá bom? Então, no umbandaed.com.br você tem acesso a tudo isso. Isso que nós estamos falando aqui hoje, livre-arbítrio e tudo mais, são provocações, são conceitos que vêm de quem está chegando na Umbanda, né? São dúvidas de quem está chegando na Umbanda, e isso tem tudo a ver com o estudo Umbanda para iniciantes. Vamos lá então, dando continuidade, daqui a pouco eu libero mais uma guia de aço, o link está aí para depois vocês entrarem lá e fazer o cadastro e baixar o e-book lindão de como montar uma guia de 7 linhas de aço. E o Milton tá dando 2 baby looks e uma t-shirt para sorteio. O Milton tá dando o quê? 2 baby look e uma t-shirt para sorteio? Uma baby look e uma t-shirt. Uma baby look e uma t-shirt para sorteio geral? Qualquer um, a pessoa escolhe, é isso? Igual a minha aqui, ó. Então quem quer essa camiseta, liga agora aqui no 30... mulher, então, quem quer a baby look dessa camiseta aqui com Exu do Ouro, coisa linda de Deus, e não sabe o que vai falar, por que tá ligando? Tem que falar Mojubá, Exu. É feminina, né? Essa é a feminina, baby look. O link não funciona, estão falando aqui. Tem que ser o link encurtado, né? Bom, vamos lá agora. Olha os questionamentos que eu recebi. Então, assim, se somos protegidos, por que os inimigos se aproximam de nós e nos fazem mal? Onde está a proteção? Se nos amam, por que nos atacam se não desenvolvemos? Isso tem a ver com o livre-arbítrio. Primeiro, é comum a gente ver essa sentença de que, olha, você é médium, você tem que desenvolver, se você não desenvolver, os guias vão bater em você. Já ouviu isso? É uma tristeza, né? É muito triste ouvir isso, de que você tem que desenvolver, senão você vai morrer, senão você vai apanhar, o que está acontecendo na sua vida de ruim. Você está acontecendo porque você tem que desenvolver. Então, é muito triste esse tipo de relacionamento da religião, mas é um fato que ocorre e que a gente tem que enfrentar isso. O desenvolvimento da mediunidade não é algo obrigatório. Para com isso. Sai disso. Isso é bobagem. Eu defendo e testo há mais de 15 anos essa ideia. E eu vou dar um exemplo que eu já vi acontecer nos terreiros e que não foi a mesma condução. Certa vez chegou um adolescente no terreiro, e na consulência ela já ficava muito mediunizada, muito transtornada, e que para um olhar mais imediatista, o desenvolver ela seria o caminho, né? Desenvolver ela seria o caminho mais correto. E eu entendi que ela não tinha que desenvolver porque ela é muito nova. Ela nem conhecia a religião, então ela não tinha que ter o acesso à religião, não tinha que ser por meio da obrigatoriedade de desenvolver mediunidade. O que nós fizemos? Fizemos um trabalho espiritual com ela, um tratamento de abrandamento vibratório, equilibrou as energias do corpo dela, apaziguou essa vibração extraordinária, aí acolhemos ela e ela está lá muito bem há alguns anos, no camboneamento, aguardando um momento mais adequado de vida, de decisão mesmo,
para iniciar o processo de desenvolvimento mediúnico. Quando isso acontecer, quando ela vier a desenvolver a mediunidade, ela já terá tido anos de vivência religiosa. E o desenvolvimento mediúnico passa a ser uma consequência natural daquele que é religioso, que vive a religião pela religião e não por nenhum outro motivo de compensação. Ah, eu só estou aqui no terreiro, eu só sou médium porque, nossa, quando um dia eu fiquei louco e eu tive que desenvolver para ficar bom, né? Um dia eu tinha muita dor, eu desenvolvi para sarar, e aí eu não posso parar de trabalhar com a mediunidade. E esse discurso de que é o guia que está te batendo é falta de argumento, né? Então você vem com o discurso do medo, não, o guia que está te dando uma surra porque você não fez aquilo para ele, tititi. Não, sai disso, porque acreditar nisso é querer viver num estresse espiritual, né? Imagina, você acreditar que um guia possa te prejudicar por motivo que for mesquinho, birrento, infantil. Imagina, aquele que deveria ser seu guia. Guia é aquele que conduz, é um mestre. Ele fica preocupado porque você não fez o banho de erva certo, porque você não fez o seu preceito que você tinha que fazer. Isso é problema seu, as consequências são suas, não é dele. Ele te aconselhou, ele te ensinou, ele te orientou. Se você segue ou não, nada vai mudar para ele, meu irmão. Ele pode sentir uma pena, não vai sentir raiva. Então, isso tem muito a ver com a estrutura emocional do indivíduo, naquele tipo de relação que ele quer estabelecer com Deus, com as espiritualidades. Essa coisa de guerra, e que uma birra, uma infantilidade, isso reflete muito da imaturidade do próprio indivíduo. Você acredita nisso? Né? Então é isso. Os guias se aproximam de nós é porque a gente fala protetor, não é que está ali, não é guarda-costas. A gente não pode confundir os guias espirituais com guarda-costas. Alguém em algum momento começou a falar que os guias eram protetores e os Exus são os guardiões de nós, nossa polícia fica nos guardando. Não é, não são babás e não são guarda-costas. Por protetor, entenda assim, aquele que está por nós, está com nós, parceiro, mestre, então eles vão nos ajudar nos ensinando. Mas você está suscetível às coisas o tempo todo, porque você é livre-arbítrio, e a sua vida é consequência das suas escolhas, dos seus sentimentos, das suas decisões, dos seus pensamentos, portanto, de tudo aquilo que você vibra. Falei disso ontem no templo. Na gira eu falei disso. A constituição da sua realidade é reflexo do que está dentro de você. E isso é muito, muito claro. Pare e pense, observe. Né? Então vamos lá. Para quem não acompanhou, se não temos, falamos do suicídio, né? Não vamos falar. Não. Vamos lá então, pessoal. Será que dá para eu ler aqui as participações? Vamos lá? Oi? Não entendi. Bom, vou começar a ver agora, tá, gente? Vamos lá, então? Não tá liberado, já foi só um só, né? Ó, bom dia, me ajuda por favor, conselho, não estou conseguindo tirar... tá de brincadeira a Ruilana, né? Chegou aqui totalmente perdido. Cartomante Carinata, sempre aqui. A Umbanda perde muitos adeptos por esses medos. Seguir é luz, como pode te punir? Pois é. Essa é a pergunta, né? Que a gente tem que... Ainda não. O Thales Rafael do Amaral. Rodrigo, boa tarde. Tem a mãe de uma amiga minha, ela está passando por um momento muito difícil na vida dela.
a quase todo dia, em casa, incorpora um guia que se denomina uma pombagira. Foi em uma casa espiritual e o zelador da casa falou para ela que só vai parar de acontecer quando ela iniciar na religião, só que ela não tem nenhuma vontade de seguir a religião. Onde está o livre-arbítrio dela nesse caso? O Thales, eu sei disso, eu acho muito estranho, eu já presenciei algumas situações dessas, eu quero dizer assim, que na maior parte das vezes, foram várias vezes, havia ali uma descompensação emocional no indivíduo, e não era tão espiritual quanto parecia. Então, não estou falando que seja o caso, porque eu não estou vendo, mas acho que ali, todo esse tipo de coisa, entidade incorporando assim, estranho. É muito estranho. Vamos lá então, pessoal? Mande suas participações, pode ser? A espiritualidade não deveria dizer em que direção você tem que seguir, mas infelizmente isso é o que mais se vê, pois alguns médiums falam pelos guias. Dentro do meu pouco entendimento, acredito que você é orientado em prosseguir caminhar, mas a decisão é sua. É isso aí, Adriano. É o que a gente falou aqui. Fala. A Fernanda Dornella escreveu: muitos da minha família se suicidaram. Isso tem como fazer com que isso não passe para as próximas gerações? Suicídio não é algo que passa, né? Suicídio não é uma doença, não é um contágio. Né? Suicídio é reflexo de uma decisão de alguém. Se na sua família, Dornelas, né? Se na sua família tem esse histórico, né, e você está um pouco apavorado com isso, é preciso quebrar esse fluxo tendo um outro entendimento de relação dos enfrentamentos. A gente nunca sabe as motivações reais que levam o indivíduo a essa decisão drástica, mas não quer dizer que vai acontecer com você ou com qualquer outro porque outros fizeram. Isso é interpretação de como enfrentar os dramas aí que a vida traz para todo mundo, né? Para todo mundo. Bem, por isso é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, Rodrigo, ajudar a eliminar. Bom, não estou conseguindo chegar lá, não estou conseguindo ver os comentários. A Karina Luiz: Pai Zélio, ao fundar a Umbanda, teve livre-arbítrio? Qual a sua visão? Ele teve o livre-arbítrio. O Pai Zélio, ao fundar a Umbanda, ele teve o livre-arbítrio? Ele teve o livre-arbítrio. Principalmente porque o Zélio era muito lúcido, né? Então, a gente vê a história contada de forma romântica e engessada, né? Então, baixou o caboclo e veio anunciar a religião. Ele podia ter decidido ali, não quero saber disso não. Porque o caboclo precisava dele, né? Precisava dele ser um guerreiro. Porque vocês sabem, mas talvez não saibam, mas o Zélio foi até vereador. Tem rua lá com o nome do Zélio. Ele foi um militante, ele foi um desbravador, ele era engajado, era um homem consciente, político, articulado, lutador. Então, assim, o caboclo sabia com quem estava lidando, eles eram parceiros. Foi uma decisão. O Zélio sentiu, teve noção da lucidez de saber, não, eu faço parte de algo que tem que acontecer. E ele abraçou junto a proposta. Então a decisão é dele. Ele poderia dizer, não quero. O caboclo ia dar fim? Não, o caboclo ia buscar outro, vamos supor, né? Que ele. Embora a gente saiba que tudo isso é combinado antes, né? Tá? Então, com certeza. Se estamos encarnados, teremos problemas. Vida é isso. Resolver, viver em frente é mais estilo. Ok, quero perguntas. Assim que Maria já tinha falado no começo. Às vezes me pego pensando sobre o livre-arbítrio, quando estamos sendo influenciados por obsessores. Às vezes cometemos mais diversos erros devido a essa influência e não exatamente um erro nosso. Como você vê isso? Não dá. E quando a gente toma decisões influenciado por obsessores, você está sendo influenciado por obsessor o tempo todo, encarnado ou desencarnado. Né? A maioria de nós temos obsessores encarnados. É aquela pessoa que fica ali na cabeça falando, dando pitaco e não sei o quê. E o fato é que não importa de onde vem a influência, você não é isento
da decisão. A decisão final é só sua. É a mesma coisa, você comete um crime junto com um grupo. Você não pode dizer que o crime que você cometeu foi por influência do outro. O crime, no final, é seu. Você executou aquilo ali, é uma decisão só sua, você é consciente. Então, por mais que você tenha pensamentos, né, e que você acha que você quer acreditar também que esses pensamentos ruins é obsessor, porque pode não ser, é você mesmo que tá aí desequilibrado emocionalmente, porque tem isso também, né? Nossa, o que tem obsessor de decisão errada na vida das pessoas, não é. Não é. Há uma fantasia que permeia nós, né? Tudo é obsessor, tudo é ET, tudo é influência, não sei o quê. Sai disso. Assume as responsabilidades. A gente tem pensamentos compulsivos, a gente tem pensamentos obsessivos o tempo todo, e é nosso. A gente é cheio de influência errada, a gente tem problema emocional, todo mundo tem, né? Bom dia, consegui entrar. Vejo que muitas pessoas procuram tênis pedindo proteção, pois pensam que ter proteção é nada acontecer, ficar imune. Como diz a oração do anjo da guarda, que aprendi na teologia de Umbanda, precisamos pedir proteção de nós mesmos muitas vezes. É isso aí, Kiki. Quero pergunta, né? Ó, Gleice. Temos o livre-arbítrio para escolher o terreiro ou são nossas entidades que fazem essa escolha? Desculpa. Temos o livre-arbítrio para escolher o terreiro ou são nossas entidades que fazem essa escolha? Temos o livre-arbítrio de escolher um terreiro, são as entidades que fazem essa escolha. Eu penso que é uma escolha conjunto, né? Você sente. Quando você sente que ali é um lugar seguro, um lugar para você vivenciar a sua religião, as entidades sentiram junto. Né? Eles estão junto com você. Então não há dissonância. Não tem aquela coisa, eu quero muito estar aqui, mas meu caboclo não quer. Isso é aquelas coisas de criar relações de birra. Né? Então, a decisão é sua. Na verdade, as entidades não escolhem, né? Porque a relação delas é com você. Se você estiver bem no lugar, eles vão estar lá. E depois você descobre que o lugar não era bem o que você pensava, aí você pensa, por que o guia não me falou? Porque o foco é você. E aí, de repente, tudo aquilo é um aprendizado, e você vai sair dali, você vai para outro lugar, você vai aprender coisas novas, e tá tudo certo. Tá bom? Vamos lá. Eu tinha visto alguma coisa aqui. Mais alguma participação? Andréa Laise. Minha filha teve síndrome do pânico com 8 anos. Foi tratada por especialistas, mas quando ela foi apresentada a Umbanda, foi onde sua melhora aconteceu. O que você acha disso? Existe a influência? Existe. Não é influência de nada. A síndrome do pânico, a pessoa desenvolveu uma síndrome do pânico, aí desenvolveu uma mediunidade e acalmou. Então, assim, a síndrome do pânico, uma das provocações, né, das bases que desenvolve isso, né, é uma ansiedade, é um processo depressivo que desencadeia a síndrome do pânico. Então, tem fatores diversos que levam o indivíduo a desencadear isso. Ela é médium, por acaso. Descobre a mediunidade nesse processo de tratamento, desenvolve a mediunidade, e o que acontece ao desenvolver a mediunidade de uma forma harmônica? Você estabelece a autocura, né? Você ilumina a sua consciência, você acalma seu coração, você organiza suas vibrações. Então você muda uma chave em você que as coisas ficam mais leves, né? Você se vê harmonizado, você se realiza, você se encontra. Então, nesse encontrar-se, uma síndrome emocional tende a sumir, tende a ser resolvida. Não é, por favor, não estou dizendo que todo mundo que tem síndrome do pânico ao desenvolvimento de unidade vai resolver, não é isso. Em casos que isso ocorreu, é facilmente explicável. Ora, tem gente que desenvolve a mediunidade de uma forma toda torta e aí desencadeia a síndrome do pânico, desencadeia uma esquizofrenia, desencadeia outras coisas. Tá cheio disso. Então, é isso que aconteceu. Ela se autocurou porque ela se harmonizou. Tá bem? Vamos para sortear mais uma guia de aço. E
quem quiser o e-book da Guia de A 7 linhas, com as instruções para imantação de guias de As, para você mesmo fazer a imantação e usar. E aí lá no e-book eu explico, fundamento melhor isso aqui. Então você vai ligar agora no 14 30 10 77 77 e dizer Saravá Umbanda. 14 30 10 77 77 e dizer Saravá Umbanda. Já, no encerramento, eu falo da outra camiseta masculina para poder ser sorteado. Agora é a guia. Alguém mais tem uma contribuição? Para Rodrigo, hoje precisamos desconstruir várias crenças para viver plenamente a Umbanda. Aprender que somos nós quem traçamos nossa passagem por aqui em constante aprendizado. Olha, Luciana Cobos, obrigado pela participação. É isso, eu estou engajado nos últimos anos numa relação de mostrar que a gente tem que pensar a vida com pensamento umbandista. Para o que é o pensamento umbandista? É um pensamento genuíno. E a gente precisa assimilar o pensamento umbandista baseado na inspiração, nos ensinamentos, na sabedoria das entidades que no terreiro se manifestam. E parar de sobrepor as nossas ideias às ideias das entidades. O nosso lastro religioso, as nossas influências culturais em cima do que vinha a ser as ideias das entidades que estão em outro panorama espiritual. Então, se você se desprende dessa persona que você já criou, dessas experiências que você traz, e se abre para as entidades trazer uma boa nova, um pensamento novo começa a ser estabelecido. Eu sei que isso é difícil, é por isso que eu estou engajado a compartilhar com o público que nos segue essas minhas reflexões também. Né? E me parece que a gente está sendo assertivo, porque um pensamento umbandista, né, um bandista com cabeça de umbandista, é um pensamento muito livre, mas ao mesmo tempo muito responsável. É um posicionamento sempre muito mais crítico com essas questões todas que a gente está falando, por exemplo. Né? Tem gente que está fora de contexto. Nilvo Schutz. Rodrigo, na sua visão, futuramente a Umbanda poderá tomar outro caminho caso os dirigentes persistirem em prender os médios nas trevas da ignorância? Talvez por falta de estudo ou por motivos pessoais? Nilvo, não é futuro. A Umbanda está tomando novos rumos já, no mínimo há 15 anos. Não existe mais esse negócio de prender médio pelo medo, prender médio pela ignorância. Existe o Google, as pessoas não deixam de consultar. Existe o YouTube, existem vários canais no YouTube de irmãos que estão lá fazendo um belo trabalho de esclarecimento, divulgação dos seus pensamentos. Tudo bem, mas que a pessoa fica ali pensando, poxa, mas no meu terreiro não é bem assim. A Umbanda EAD tem ela congrega hoje um grupo de mais de 90 mil pessoas. A gente mantém mais de 1.500 alunos ativos mensalmente. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso esse ano. Então, há 12 anos nós estamos fazendo isso. Não há mais o tempo da treva da ignorância. Isso é uma decisão consciente. Eu quero ser ignorante. Quando alguém fala, não, você não pode estudar porque o guia tem que falar tudo, você decide, eu quero ser uma ameba. Eu quero ser um fantoche. Eu quero acreditar nisso porque eu sou preguiçoso. Eu vou acreditar nesse discurso idiota porque eu sou preguiçoso, porque eu tenho preguiça, eu não quero ir atrás, não quero ter responsabilidade. É isso. E nem adianta falar que eu estou sendo intransigente com quem acredita nisso. Não, porque é isso. Para mim, quando a pessoa fala assim, não, o guia que tem que falar as coisas, para mim é um preguiçoso. É um tonto que não sabe qual é o papel das entidades no terreiro. As entidades têm que vir fazer o seu trabalho espiritual. Ela não tem que vir aqui ficar falando de coisas que você tem acesso, que você pode ir atrás, que cabe a você. Já pensou, caboclo? Uma fila de gente com um monte de drama para tratar, e o caboclo fala, vamos falar aqui hoje, gente, deixa seus problemas aí, vamos falar de cosmogênese,
né? Porque o caboclo veio aqui falar de cosmogênese. Já pensou? Ficar pensando. Vamos fazer o sorteio da última camiseta, uma cortesia da Spirit Shirt, a camiseta igual essa que eu estou vestida para meninos. Então você vai ligar no 14 30 10 7777, 14 30 10 7777 e falar Mojo Baixo, tá bom? Tem que falar só isso, a hora que a Thelma atendendo. Pode falar, oi Thelma, Mojo Baixo, aí perdeu. Entendeu, Thelma? Essa é a regra. Mojo Baixo, principalmente se você estiver trabalhando com o colega do lado, aí você tem que fazer. Bom dia. Oi, tudo bem? Tudo bem? Como funciona quando diversas pessoas fazem o mesmo pedido para as entidades? Vaga de emprego, por exemplo. Quem tem mais merecimento tem mais chances, certo? Priscila, nenhum nem outro. Quando a pessoa faz isso, a entidade lamenta. Poxa, que merda, né? A pessoa está aqui falando disso, né? Porque a entidade não está ali para isso. A entidade não está ali para pegar uma lista de pedidos das pessoas como se ele fosse um Papai Noel do além e resolver os pedidos dela. Isso não existe, né? Nossa, você soube. Por favor. Não entendi do que você está falando, Denise, do Uxa, enfim. A Umbanda está numa reforma íntima, isso é fundamental, Cíntia. A Umbanda está mudando. É isso. Pessoal, quero agradecer a audiência de todos vocês, o João Paulo Francisco, o homem que tem o nome de 3 santos. E nos vemos na sexta-feira, previsto o nosso próximo, a edição 12 do nosso ao vivo. E a gente vai estabelecer toda sexta-feira, né, as nossas transmissões. Se você tem interesse no e-book da Guia de Aço 7 linhas, baixe aí no link que está nos comentários. Quer estudar mais, quer se aprofundar, vamos interagir de uma forma organizada, umbandad.com.br. O plano assinatura, o plano ouro, são todos os estudos que eu forneço com a minha mentoria. Seja bem-vindo, participa com nós. Axé, Mojubá, Saravá, e nos vemos sexta-feira para quem puder. Muito grato pela audiência, pela participação, pelo compartilhamento, e vamos nos falando aqui. A Umbanda é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa motivação. Saravá.